Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai comentar com você a mais nova reunião entre Trump e o líder da Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un. Essa reunião, que foi uma reunião muito badalada pela mídia, que sob o ponto de vista propagandístico e de marketing, tanto de Trump quanto de Kim Jong-un, parece ser muito bem sucedida, porém, as medidas práticas desse encontro parecem não ter sido lá muito consistentes. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito da relação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Primeiro, você se recorda que a Península Coreana ela fica na fronteira imediata com a China. E você se recorda que ao final da Segunda Guerra Mundial, tomou-se então uma decisão pela divisão da Península Coreana em dois países. A Coreia do Norte, num regime comunista, apoiado num primeiro momento pela China e pela União Soviética, lembrando que logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente inicia a bipolaridade, a divisão do mundo em duas grandes esferas de influência, também chamada de a velha ordem mundial. De um lado, os Estados Unidos, capitalista, e do outro lado, a União Soviética, socialista. Nesse sentido, então, o objetivo de ambos os países era ampliar a sua área de influência. E sendo assim, a Coreia do Norte, comandada inicialmente lá por Kim Il-sung, que é o avô do atual ditador, o Kim Il-sung implanta dentro da Coreia do Norte um regime comunista, um regime ditatorial, comandado estritamente pela família Kim. A gente sabe que em 1950, apoiados pela China e motivados aí pela Revolução Chinesa, que permitiu a ascensão de Mao Tse-tung ao poder, a Coreia do Norte resolve invadir a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que era um país capitalista apoiado pelos Estados Unidos. O objetivo na Coreia do Sul era impedir o avanço do comunismo pela Ásia. Essa guerra, que foi uma guerra fratricida, ela dura de 1950 a 1953. Os Estados Unidos enviam tropas para ajudar os sul-coreanos, enquanto que os chineses apoiam militarmente a Coreia do Norte. Depois de 3 anos de conflito, a guerra termina com a assinatura de um armistício, que significa simplesmente um cessar-fogo, ou seja, oficialmente, as duas Coreias estão em guerra até os dias atuais. É estabelecido lá, no famoso Paralelo 38, uma zona desmilitarizada entre ambos os países, onde é observável lá a presença do soldado espelho, ou seja, para cada soldado sul-coreano no lado mais ao sul, mais meridional, tem um soldado norte-coreano no lado setentrional. Bom, esse é o início da arquitetura de um longo conflito da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Então vamos botar isso na tela aqui para você. O que a gente tem então, pessoal? Vamos nos recordar, A gente tem lá, ao final da Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945, nós temos ao final dessa Segunda Guerra Mundial o início lá da bipolaridade. Essa bipolaridade entre os Estados Unidos de um lado, representando o bloco capitalista, e a União Soviética do lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o lado comunista oriental. Dentro dessa lógica da bipolaridade, a gente vai ter lá a divisão da Península Coreana.
essa divisão da Península Coreana, onde eu tenho lá a Coreia do Norte dentro do regime comunista, tendo, abre aspas, como pai fundador o Kim Il-sung, avô do atual ditador, né, o Kim Jong-un, né, e do outro lado, o regime lá da Coreia do Sul, um regime capitalista e apoiado pelos Estados Unidos. A gente sabe que de 1950 a 53 a gente vai ter a Guerra da Coreia. Essa guerra, uma guerra fratricida entre ambos os países, que terminou lá com a assinatura, em 1953, de um armistício e, portanto, de um cessar-fogo. A Coreia do Sul foi abraçada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos implementou na Coreia do Sul a famosa doutrina Truman. A ideia era impedir o avanço do comunismo pela Ásia, apoiando econômica, financeiramente, comercialmente, politicamente, militarmente, países que pudessem fazer fronteira com países comunistas, impedindo a sua expansão. Tanto que os Estados Unidos mantêm bases militares na Coreia do Sul. A Coreia do Sul se aproveitou desse apoio norte-americano e se desenvolveu. Hoje, a Coreia do Sul é um dos tigres asiáticos, um dos países em rápido processo de desenvolvimento e de industrialização, enquanto que a Coreia do Norte se ensimesmou, né? A Coreia do Norte se fechou, é um dos países mais fechados do mundo, numa ditadura comandada pela família Kim. Então nós tivemos Kim Il-sung, durante um bom período de tempo, comandando, né, a Coreia do Norte. Com o seu falecimento, né, assume o seu filho, o Kim Jong-il, e mais recentemente, com a morte de Kim Jong-il, né, assume o poder, né, Kim Jong-un, né, o atual, né, presidente e ditador do país. Beleza? Então vamos apagar aqui para a gente continuar botando isso no quadro para você. Então, pessoal, o que a gente pode perceber dessa relação, né, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte? A gente vai ter lá, né, a Coreia do Norte comandado pela família Kim, né? Primeiro o Kim Il-sung, depois o Kim Jong-il e atualmente o Kim Jong-un, que é o atual, né, presidente do país. A Coreia do Norte, né, fecha a sua economia e se fecha politicamente. Então aqui há um fechamento político e econômico da Coreia do Norte. Esse regime é um regime altamente militarizado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00. 10 parcelas de R$ 25,00, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.